Boa noite, irmãos. Boa noite. Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O Márcio já fez a oração, colocou diante de Deus as nossas vidas. Não carece mais de orarmos, mas sempre a reverência que é a palavra de Deus, a reverência, o que o Deus significa para nós. Nós vamos estar meditando na palavra, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, aquilo que Ele tem para a minha vida e aquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós, como filhos e como servos do Senhor. Os 3 últimos sermões pregados aqui nesta igreja, Márcio falou sobre a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, em contraposição à igreja moderna, aquilo que muitas vezes tem se desvirtuado da vontade de Deus como união do povo de Deus, porque a igreja não é parede, a igreja não é teto, a igreja somos nós, o povo de Deus que se reúne no nome do Senhor, onde quer que nós estejamos. É esse o ensino da confissão de fé, do nosso catecismo, tanto maior quanto menor, a palavra de Deus para as nossas vidas. Esse é o ensino da palavra de Deus para as nossas vidas. E nós temos vivido um momento ímpar na nossa história como o povo de Deus aqui nessa cidade, como o povo de Deus aqui no Florestal. Nós vamos passar por um movimento de organização, agora a organização formal, porque nós já somos igreja do Senhor. Uma dúvida, ninguém questiona isso. Agora nós vamos organizar formalmente, diante da nossa estrutura como igreja presbiteriana, uma igreja conciliar, filiada a um presbitério, a um sínodo, a um supremo concílio. O pastor Ricardo falou isso aqui hoje pela manhã. E nós temos caminhado rumo a isso. Nós precisamos estar atentos a isso e não perder de forma alguma a nossa identidade. A nossa identidade, em primeiro lugar, como povo de Deus, e em segundo lugar, como igreja presbiteriana, igreja do Senhor aqui em Florestal, colocada nessa cidade para exclusivamente evangelizar aqueles que o Senhor já escolheu antes da fundação do mundo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos igreja do Senhor. E nessas pregações, na primeira que o Márcio fez, já me tocou o meu coração. Porque muitas vezes a gente não entende o chamado de Deus para nós, como igreja do Senhor. Nós não entendemos. É por isso que a gente vê tanta coisa errada dentro da igreja. Falo de uma forma geral, que a gente poderia ficar aqui vários dias falando sobre isso, mas esse não é o nosso objetivo. Nós temos que olhar para nós, nós temos que olhar para dentro de nós, e quão difícil é a gente fazer essa autocrítica, porque nós não somos assim, né? Nós somos muito condescendentes conosco e somos muito pesados, né? Acho interessante Salmo 32, quando Davi faz essa confissão diante do Senhor, ele fala isso, né? Ele fala que o pecado é dele diante do Deus que o salvou, do Deus que o redimiu, que Deus colocou como rei desse povo que não era dele, que era o povo de Deus. Então a gente precisa entender isso, de olhar para o outro com esse olhar de misericórdia, sabendo que nós somos iguais, não há diferença nenhuma entre eu e aquele que ainda não foi alcançado pela misericórdia de Deus. Não há diferença nenhuma, porque todos nós carecemos dessa graça, desse favor imerecido do Senhor nas nossas vidas, e não é mérito de homem nenhum. Isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é assim que nós aprendemos? E interessante saber que Deus ele escolhe o seu povo. Deus ele é seletivo. Por que Deus escolheu cada um de nós? Por que Deus fez com que nós sejamos hoje dia 10, né? Dia 10 de novembro de 2024, né? Está passando o tempo, a gente vai perdendo as referências, né? Mas é isso, 10 de novembro de 2024, que nós hoje, 10 de novembro de 2024,
sejamos o povo de Deus, escolhido por Deus para estarmos aqui hoje, adorando esse Deus. O que Ele faz? O que Ele fez? Então a gente precisa entender isso. E uma coisa que me marcou, que me marca, é que Deus requer de nós fidelidade. Deus requer do seu povo fidelidade. Porque se Deus fosse olhar para a nossa capacidade, ai de nós, mas Deus requer de nós fidelidade. E quando Deus chama a sua igreja, a igreja dele, Ele requer essa fidelidade. E quem está com Deus nessa caminhada rumo à glória, é aquilo que eu chamei aqui nesse texto, e a palavra de Deus sempre usa essa frase, essa qualificação. Não saiu o adjetivo aqui, não saiu não, mas é essa qualificação que Deus chama para o povo dele, o remanescente fiel. Não é isso, Márcio? O remanescente fiel. Quando o povo sai do Egito, e Deus fala assim: vocês vão para a terra prometida, uma terra maravilhosa, uma terra que emana leite e mel, não é isso? E o povo sai naquela caminhada, que talvez assim durasse uns 40 dias sair do Egito até entrar na Canaã, ali na região de Israel ali, e o povo demorou 40 anos nessa caminhada, por causa da sua dureza, por causa do seu pecado, por causa da sua infidelidade. E daquela geração que saiu do Egito, nenhum deles entrou uma outra geração na terra prometida. Josué e Caleb, junto com uma outra geração, entraram nessa terra prometida. Quando semana passada nós estudamos, foi pregado para nós aqui, sobre Esdras e Neemias, esses homens de Deus usados para resgatar o povo do exílio da Babilônia. Não foi isso? Esdras voltou para reconstruir materialmente Jerusalém, Israel de Deus, e trouxe com ele algumas pessoas. Quantas pessoas? Aproximadamente 50 mil, foi o que você falou semana passada. E Esdras 2,64, exatamente 42.360 pessoas, 50 mil aproximadamente, mais de 1 milhão que foram. Mais de 1 milhão que foram para o cativeiro, para o exílio. E assim, uma coisa que me chama a atenção, fala assim: mas lá na Babilônia eles tinham uma vida boa, era uma vida tranquila. Era assim lá na Babilônia? Foi um exílio duríssimo. Os babilônios eles eram duríssimos. Além de ser escravos, foi um cativeiro. Quando a gente lê as palavras do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, foram todos os profetas do exílio, a gente vê o povo sofrendo no exílio, e fala assim: agora nós temos a autorização do rei da Babilônia, para que nós possamos voltar e reconstruir. Quantas pessoas voltaram? O remanescente fiel, um pouquinho voltou para reconstruir. Eu fico imaginando assim, aquelas pessoas, na cabeça delas, aqui já é fala minha, eu voltar, vai ter tanto trabalho para fazer lá, reconstruir muro, reconstruir a cidade. Aqui está ruim, mas talvez seja melhor que lá, E voltam 42.360 pessoas, de mais de 1 milhão. E assim, é isso que a palavra de Deus chama do remanescente fiel. E a gente precisa fazer, nós precisamos fazer de tudo para que nós estejamos entre esse remanescente fiel, porque é muito fácil para nós a gente desistir do nosso chamado. É muito fácil a gente falar assim: eu não vou fazer não, eu vou deixar para o pastor fazer, eu vou deixar para o Márcio fazer. Tem gente para fazer. É muito fácil eu falar assim: não vou fazer não, vou deixar para a máquina fazer, ela já tem o costume de fazer o bazar, de fazer o tropeirão aí para a gente, coisa boa, Então assim, isso é da nossa natureza, e Deus olha para nós com misericórdia, com justiça, e fala assim: eu quero de você, André, eu quero de você, Sr. Valdir, eu quero de você, Zé Vicente, fidelidade. É só isso. E nós precisamos confiar nesse Deus. E o quão difícil é para nós confiarmos nesse Deus. E nós precisamos, e nós queremos estar entre o remanescente fiel. Tem que voltar, vai ser duro, vai ser difícil, mas nós vamos estar naqueles que vão colocar as mãos a obra para o trabalho de Deus. E eu creio que Ele vai nos abençoar, Neemias, mas Esdras, ele construiu os muros de Jerusalém. Quanto tempo ele gastou?
E a pergunta que eu me faço é essa: o que é que nos impede de estarmos entre o remanescente fiel? O que é que nos impede de estarmos entre esse remanescente fiel? A palavra de Deus nos mostra, nos ensina, nos fala, e nós sabemos disso, que esse povo que caminhou com Deus, principalmente no exílio do Egito, saindo da terra do Egito, poucos entraram nessa terra, na terra que Deus tinha prometido para ele. Deus tinha prometido para ele assim: vou dar para vocês uma terra espetacular, uma terra maravilhosa, né? Quando os espias, o Márcio falou que ontem ele deu um de espia aqui, né? Estava tendo um bazar ali, foi espiar lá, né? Então, quando os espias eles voltaram lá da terra prometida, eles falaram assim, né? A terra, ela é maravilhosa, né? Tinha que ser mais de um homem para carregar um cacho de uva, né? A terra era do jeito que Deus tinha falado com eles, uma terra que emana leite e mel, fertilíssima. Não era isso? Não foi isso? Não foi isso? Mas fala assim: porém, contudo, todavia, né? Aí entra um homem. O povo que mora lá, o mais baixinho lá era do tamanho do Gil, né? Dos amalequitas, né? Terra de gigantes. Fala assim: nós vamos enfrentar aquele homem lá, nós somos como gafanhotos diante deles, né? Então é o nosso olhar. Deus fala assim: marche para a terra e conquista a terra. E nós falamos assim: será que vai dar? É isso. Então nós precisamos estar junto daqueles que confiam no Senhor, daqueles que permanecem fiéis, independentemente da situação. Porque às vezes nós olhamos a nossa limitação e nós não conseguimos enxergar o poder do nosso Deus para realizar os milagres dele nas nossas vidas, o milagre dele na vida do povo dele, o povo escolhido, das promessas que ele fizeram. Não é promessa de homem, promessa de Deus. E a gente precisa confiar nesse Deus, confiar no nosso Deus, confiar nas promessas do nosso Deus. Abra aí a palavra de Deus, livro de Números, capítulo 14. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O texto é esse. O versículo para a nossa meditação é só o versículo 9. O povo está diante da promessa do Senhor. O povo está diante da promessa do Senhor. E aqui o povo se retrai e fala assim: nós não vamos entrar nessa terra. Talvez nós devêssemos voltar para o cativeiro, voltar para a escravidão, sair daquilo que o Senhor tinha ordenado, predito, e voltar para algo que significava para eles uma prisão no mundo. E eles falaram assim: vamos eleger um para nos levar
um líder para nos levar de volta para o cativeiro. É essa a situação. Eles estão diante, eles caminharam já 40 anos no deserto, e eles estão diante de alcançar a promessa que Deus fizera a eles. E eles olham aqui, eles olham para as dificuldades, eles não olham para o Deus que os prometera os levar adiante a terra prometida. E eles deixaram de ser fiéis, deixaram de ser o remanescente fiel ao Senhor por causa dessa postura. E é isso que nós vamos meditar. O que fez com que eles se tornassem infiéis? O que nos impede de recebermos as bênçãos do Senhor, mesmo estando muitas vezes tão próximos, vendo-a, quase que podendo tocar? O que nos impede? E o versículo 9 traz para nós algumas verdades que nos impedem, muitas vezes, de recebermos as bênçãos do Senhor. A primeira coisa que nos impede, diz aí, versículo 9, a rebeldia contra o Senhor. A rebeldia quanto às ordenanças do Senhor. A palavra de Deus, Moisés diz assim, né? Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Quantas vezes nós não nos fazemos rebeldes contra esse Deus? Quantas vezes nós nos voltamos as nossas costas àquilo que Deus nos ordenou para que nós fizéssemos, mesmo nós estando tão próximos de alcançar a nossa bênção, nós não a recebemos. Então, o texto diz para nós, né? Diz para nós aqui, versículo 1 até o 4, o povo diante dessa situação de alcançar para si a bênção que Deus prometera para eles. E o povo, o que faz o povo, né? O povo se levanta, toda a congregação grita em alta voz, e o povo chora durante toda aquela noite, diante da situação. Todos os filhos de Israel, sabe o que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara que tivesses morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cair na espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas. Não seria melhor que nós voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para a terra do Egito. O povo não olha adiante, o povo olha para trás. O povo faz essa conspiração, o povo murmura. E quantas vezes nós não somos murmuradores diante do Senhor? O Salmo 73 é uma das leituras, literaturas que eu gosto muito, porque traz essa reflexão. O salmista, ele olha para o vizinho, ele olha para o ímpio, e ele fala assim: meu Deus, o ímpio prospera mais do que eu. Não é isso o Salmo 73? O ímpio prospera mais do que eu que sou fiel ao Senhor, eu vejo, faço com tanta dificuldade, vejo o ímpio prosperar, e começa a murmurar, a reclamar, né? E Deus no final, né, converte. Fala assim: sabe qual que é o fim do ímpio? Né? Aí ele volta, é mesmo, né? É diferente, o tratamento é outro. Então a gente precisa aprender isso. O povo, ele começa a murmurar contra o Senhor. O povo começa a murmurar contra os profetas do Senhor, contra Moisés, contra Arão, contra os líderes. Ele fala assim: vamos levantar outros. O povo começa a murmurar contra Deus. Ele fala assim: por que Deus nos tirou? Por que não nos matou lá no cativeiro? Por que não nos matou mesmo no deserto? Por quê? E nós estamos aqui para morrer na mão desses infiéis, que vão aprisionar as nossas mulheres, nossas crianças, vão nos matar. E assim, rebeldia. E hoje nós vivemos uma época que a gente quer ser rebelde, é não concordar com nada, quer ser contra tudo, né? Quer ser contra tudo. Se o fulano vai assim: eu trouxe para médico, né? Galão da massa. É mesmo?
eu sou América, né? Vou falar assim, para não dar confusão. Eu sou América, né? Eu sou América. Fluminense, o Fluminense do Rio de Janeiro, não, o Fluminense aqui de Florestal, né? Marquinhos? É melhor, né? Então, assim, é assim, a gente quer ser do contra em tudo, né? E essa geração é uma geração que tem um argumento para contestar tudo, contestar todas as coisas. Então, hoje, diante de Deus, as pessoas agem dessa forma. Será que é para ir mesmo? Será que Deus está falando? Será que Deus está me chamando mesmo? Será que é esse mesmo o meu chamado? Será que eu tenho que fazer? Então nós queremos contestar. E nós vemos isso aqui na vida desse povo. Um povo que se rebelou contra os desígnios de Deus para a vida dele. E eles falam assim, Deus fala com eles assim, eu acho que tem que terminar esse ponto dessa forma. Eu acho maravilhoso. Deus fala com o povo assim, vocês vão sair do Egito e eu vou os levar para uma terra fértil. Não é isso que Deus fala para eles? Vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Deus fala isso com o povo, né? Então, eles chegam às portas de alcançar essa bênção. E eles falam assim, não, nós queremos voltar. Não é isso que está escrito aqui? Nós queremos voltar. E quantas vezes nós não fazemos isso nas nossas vidas? Nós queremos voltar, né? A palavra é forte, mas a Bíblia fala assim, né? É o cão que volta ao seu próprio vômito. Não é isso? Né? Nós queremos voltar, abandonar a Deus. Lá no Egito era ruim, mas era melhor do que a promessa de Deus. Então, assim, é pesado, mas é a realidade. Rebeldia contra o Senhor. Por que nós não alcançamos a bênção? Por que o povo de Deus não alcança a bênção do Senhor? Porque é rebelde contra o Senhor. Não confia no Senhor. Não crê nas promessas do Senhor. Não crê na força, no poder e no tempo do Senhor. Os próximos pontos da nossa meditação. Seguindo, além da rebeldia, o que impede o povo de Deus de ser o remanescente fiel, de receber as bênçãos do Senhor? A falta de temor, na verdade, o temor, aqui é o temor de enfrentar os desafios. Será que as coisas são fáceis para a gente conquistar? Será que é fácil a gente conquistar alguma coisa? Será que as nossas vitórias, elas não são precedidas por lutas? Será que não? Será que é tão fácil para nós? Eu já falei isso aqui, né? Eu gosto de repetir, né? Aí vai ficando velho e vai repetindo as coisas, né? Eu via isso, agora eu já estou assim também, né? Mas vou repetir, né? Às vezes, quando a gente recebe as coisas muito fácil, a gente não dá valor. A gente não dá valor às coisas que a gente ganha, né? Você quer comprar uma coisa barata? Compra de herdeiro. Tem um professor de direito empresarial, mas aqui é centralista todo empresarial, ele fala isso, né? Compra de herdeiro. A primeira coisa que você faz é comprar de herdeiro. Herdeiro não dá valor, né? Não teve que conquistar, ganhou. Um dia, o exemplo que eu ia trazer era o exemplo da realeza inglesa, né? O príncipe, eu não sei qual deles lá, não sei, um príncipe daqueles lá, ele falou assim: eu não quero mais ser príncipe, agora eu quero ser um comum. Eu fico imaginando assim, né? Não tem que fazer nada na vida, né? Melhor escola. Onde você mora? Eu moro no palácio, né? Criado num palácio. Então, assim, qual que é o problema que o rapaz deve ter tido na vida dele, né? Pouquíssimos. E ele fala assim: eu não quero mais ser príncipe, agora eu quero ser um comum. Eu quero ser como uma pessoa. Eu quero ser igual o André, ralar, sofrer todo dia, batalhar. Assim, é nobre da parte dele. Então, a gente precisa entender isso, que a gente tem que enfrentar os nossos desafios para que a gente possa dar valor às nossas coisas. E quando a gente fala assim: Deus, a gente abre as nossas bocas e fala assim: Deus, eu quero. A gente não fala assim: Deus é o nosso Pai, né? Deus, eu quero. E muitas vezes sim, Deus não nos dá. Sabe por quê? Se nos dá naquele momento, naquela hora, a gente não vai dar valor. Deus vai se tornar, como tem se tornado na igreja moderna, vai se tornar um simples serviçal dos homens. Infelizmente é isso que nós temos visto hoje. Não que ele seja, né? Mas que na visão do homem, eles têm se tornado isso, alguém para servi-lo, e perdeu-se o temor de enfrentar os desafios. Rebatado, eu falei assim, né?
precisa ficar sozinho no mundo, né? Eu vou comprar um barco e vou fazer uma viagem no mundo de barco, né? Atravessar o Pacífico, né? Ficar uns 2 anos viajando na imensidão do oceano, né? Eu lembro disso certinho, né? Ela estava na casa do Edi, né? O Edi falou assim: olha, doutor, eu vou com o senhor também. Eu vou ter que comprar uma marinha para a gente pescar lá no Pacífico. Eu disse: não, Edi, eu quero ir sozinho, sabe? Né? Você entendeu? Mas assim, a gente precisa enfrentar os nossos desafios. Os meus desafios não são iguais os desafios do Giovanni. Ele tem os dele, o Emerson tem os deles, o Fabinho tem os deles, cada um de nós temos os nossos, e a gente precisa enfrentar. Às vezes é difícil, mas nós não podemos ter temor diante dos nossos desafios. Nós não podemos ter temor diante dos nossos desafios. Vamos ler aqui, capítulo 13, versículos 31 a 33, né? Relatório dos espias. Diz assim a palavra: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, o povo, diante do desafio que eles tinham que enfrentar, eles falam assim: somos nós que vamos enfrentar. E eles falam assim: nós não podemos enfrentar, nós somos pequenos diante desse desafio, nós somos como gafanhotos diante dos nossos inimigos. E quantas vezes nós olhamos para os nossos desafios e falamos assim: nós somos tão pequenos diante dos nossos desafios. E o povo fala: nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, e nós desanimamos, nós tememos enfrentar os desafios que Deus tem colocado nas nossas vidas. Nós tememos. Mas, irmão, o temor, o medo ele faz parte da nossa vida. Nós precisamos. É um sistema de defesa que o homem tem, não é? O medo é um sistema de defesa que o homem tem. Nós precisamos, mas nós também precisamos de ter coragem de enfrentar. É isso que o texto nos chama. Nós precisamos de ter confiança no Deus que nós servimos. Essa fala de temor, vou abrir um parênteses aqui. Essa semana eu vou fazer um exame, né? Fala assim: o exame é coisa simples, né? Mas todo exame que você tem que fazer um risco cirúrgico para fazer o exame não é tão simples assim, né? Para fazer um exame, para fazer risco cirúrgico para fazer o exame, esse nem é bom, esse não vai prestar, não, né? Então, assim, já vai meio retraído, né? Aí eu estou lá na clínica, lá esperando para fazer o exame. Aí estava cheio assim o corredor, né? Os banquinhos do lado. Aí, assustado, né? Não sabia como é que ia ser. Aí, uma senhora estava do meu lado, né? Aí, mineiro, né? Começa a conversar, né? Fala assim: essa conversa não vai prestar, né? Fila do exame, você com medo, e na fila do exame. Ela veio para mim e fala assim: né? Semana passada, uma amiga minha veio fazer o exame, sabe o que aconteceu? Eu falei assim: o que aconteceu? Eu falei assim: ela acordou no meio do exame. Eu falei: misericórdia, acordou no meio do exame. O pessoal teve que colocar mais sedação nela, que a confusão toda. Foi um terror. Eu falei assim: misericórdia. Deu vontade de levantar e ir embora na hora. Eu falei assim: será que vai dar certo esse negócio? Aí eu falei assim: vou deixar essa mulher de lado. Isso aqui é pessimista, isso aqui é coisa ruim. Deixa isso aqui pra lá. Aí tinha um senhorzinho sentado do meu lado, do lado direito. Ele virou para mim e falou assim: será que a gente acorda depois? Eu falei assim: misericórdia. Eu falei assim: eu vou ser otimista no negócio. E foi assim que aconteceu, meus irmãos. Eu falei assim: se a gente não acordar aqui, não tem problema não, a gente vai acordar na glória. Aí o infeliz falou assim: eu não acredito nisso não. Eu falei assim: eu não vou começar a discutir com esse homem aqui, porque isso não vai dar certo, não momento, não. Né? Então assim, eu falei assim: não vou conversar com mais ninguém, é melhor ficar calado aqui, ficar quieto, né? Porque assim, é assim, muitas vezes esse temor nos acompanha na nossa
saíram do cativeiro, talvez eu fosse um dos que tivesse me segurado na segurança de voltar e de não enfrentar os desafios, de não enfrentar os gigantes, de não enfrentar os desafios para poder apropriar daquilo que Deus tinha me prometido. Talvez eu não fosse um dos 42.360 que voltaram para reconstruir Jerusalém, para reconstruir Israel. Talvez eu seria um dos que estivesse murmurando contra o Senhor diante dos desafios que o próprio Deus houvera colocado diante de mim como povo e me prometer a vitória. Talvez eu estivesse entre esses que temeram enfrentar os desafios. E nós precisamos enfrentar os nossos desafios. Precisamos enfrentar os nossos desafios, assim como Josué e Caleb. O povo levantou e o povo murmurou, e o povo chorou. E Josué e Caleb, eles falam assim: homens de Deus, versículo 6, capítulo 14. Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Eles não tinham que olhar na própria força deles, eles não tinham que olhar na força dos inimigos deles, se eram gigantes, malequitas, os filhos de Anak. Eles não tinham que olhar. Sabe o que eles tinham que fazer? É de confiar no Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, Josué fala isso, né? Josué e Caleb falam isso: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar. Nós não precisamos temer, nós vamos vencer os nossos desafios. Esse é o desafio para nós, da gente confiar, da gente enfrentar os nossos desafios. E por fim, para que nós estejamos entre o remanescente fiel, a igreja verdadeira do Senhor, a igreja primitiva, a igreja cristã verdadeira, não essa igreja moderna que desvirtua os preceitos do Senhor, não é esse povo que teme muitas vezes enfrentar os desafios, esse povo que se rebela. Nós precisamos saber que em todos os momentos o Senhor é conosco. Em todos os momentos o Senhor é conosco, para que nós possamos superar os nossos desafios. Em todos os momentos o Senhor é conosco, para que nós possamos superar os nossos desafios. A gente precisa crer nisso, a gente precisa viver dessa forma e confiar no Senhor. Capítulo 3, versículo 30, nos ensina isso. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O povo fala assim: vamos voltar. Caleb fala assim: vamos caminhar, frente, marchar para frente, vamos enfrentar, porque nós vamos prevalecer. Não foi assim que o Senhor nos prometeu? Nós vamos enfrentar e nós vamos vencer os nossos inimigos. E às vezes, meus queridos, os nossos inimigos são inimigos internos. Nós mesmos nos sabotamos. Nós não olhamos para nós olhamos para a força daqueles que nós vamos enfrentar. São gigantes. E nós não olhamos para o Deus que nos comissionou a essa missão. O Deus que determinou que nós enfrentássemos. E saber que, assim, como o Caleb disse, Deus, Ele está conosco, Ele vai nos entregar, nós vamos possuir essa terra, certamente nós vamos prevalecer contra ela, porque Deus houvera prometido isso a eles. Então nós precisamos saber disso, nós precisamos confiar nisso, nós precisamos viver dessa forma, para que nós possamos estar entre aqueles que são fiéis ao Senhor, que confiam na palavra do Senhor, que não olham os desafios, que não olham as adversidades e retrocedem. O apóstolo Paulo vai falar mais à frente: o reino de Deus não é para os covardes, o reino de Deus não é para os medrosos, o reino de Deus é que nós coragem para enfrentar os nossos desafios e permanecemos fiéis naquilo que o Senhor tem prometido para nós.
Quero concluir falando dessa forma: o remanescente fiel, o restante fiel, a parcela fiel do povo de Deus, a igreja verdadeira, é aquela que não se rebela contra o Senhor, é aquela que não murmura contra o Senhor, é aquela que não se levanta contra as promessas do Senhor, a rebeldia contra o Senhor. Isso é também aquela que não teme enfrentar os desafios surgidos em sua jornada. Será que nós achamos que vai ser muito fácil para nós? Depois que nós nos organizarmos como igreja, os nossos problemas todos vão acabar, né? Todos vão acabar, vai ser assim, Márcio, né? Talvez vai ser o início, né? Agora nós vamos nos relacionar como igreja constituída, com conselho, com presbitério, com sínodo, né? Então nós temos muitos desafios à nossa frente, e nós precisamos olhar para os nossos desafios e crer que isso é vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque a vontade de Deus é permissão do Senhor, que nós sejamos essa agência evangelizadora, porque foi isso que o Senhor Jesus nos deu como missão, né? Ir por toda a terra e pregar o Evangelho. Nós estamos aqui por conta disso, é para pregar o Evangelho do Senhor, e nós temos que enfrentar os desafios surgidos na nossa jornada, e por fim, saber que o Senhor é conosco, saber que o Senhor é com a igreja dele, em todas as suas necessidades, por maiores que sejam as nossas dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades, sim, mas o Senhor, ele é conosco, ele vai caminhar, ele vai pelejar, ele vai lutar junto conosco para que nós possamos vencer os nossos desafios. Eu não sei qual é o desafio de cada um de nós aqui, cada um de vocês. Cada um de nós temos os nossos próprios desafios, mas a gente precisa olhar, confiar e saber que assim, é o Senhor. Se é o Senhor que nos prometeu, é Ele que vai nos fornecer, é Ele que vai fazer com que nós saiamos do cativeiro, saiamos do Egito, saiamos da Babilônia e entremos na terra prometida, na terra que manda leite e mel, na terra que, apesar de habitada por gigantes, o Senhor vai fazer com que nós prevaleçamos contra esses gigantes. Que o Senhor possa nos encontrar na parte fiel da sua igreja, que nós possamos permanecer fiéis aos preceitos eternos do nosso Deus, e que Deus possa olhar para nós e falar assim: eu encontrei o remanescente fiel na igreja minha em Florestal, em novembro de 2024, um povo que não teme, um povo que não se rebela, um povo que confia em mim para enfrentar todos os seus desafios. Que o Senhor possa nos abençoar como remanescente fiel da igreja. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel em todos os seus preceitos. E nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que coloque nas nossas vidas parcela, Senhor Deus, dessa confiança. Nós queremos ser, Senhor Deus, aqueles que olham para as Tuas promessas e creem plenamente nelas, que creem na Tua força, não na nossa própria, que creem na Tua força e não na força daqueles que se opõem a nós como nossos inimigos, que olham para o Senhor e sabem que o Senhor está conosco em todas as situações, como parcela desse povo, como os Teus servos Josué, como os Teus servos Caleb, como o Teu servo Esdras, como o Teu servo Neemias. Nós queremos fazer parte desse povo, desse remanescente fiel, igreja do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós e nos ajuda a caminhar, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, independentemente de nós, independente dos nossos desafios, independente dos nossos inimigos. Nós queremos confiar plenamente no Senhor e pedimos a Tua ajuda no nome de Jesus, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, pela salvação conquistada na cruz do Calvário. Nós pedimos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos conceda a andar e a confiar no Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe como povo do Senhor.